Olá, turminha! Hoje nós vamos estudar Geografia, página 263. Coloquem a data, 19/10/2021, para a turma B e C, e 26/10/2021, a turma A, tá? Vamos lá. Povos indígenas e sua cultura, tá? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os povos indígenas que vivem no Brasil, tá? As suas populações. O que você sabe sobre os povos indígenas que vivem no Brasil? Qual a importância desses povos para o Brasil? Então hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre isso, tá? Existem diversos povos indígenas no Brasil. Cada um possui língua, hábitos, cotidiano e modo de vida próprios, tá? Leia o texto a seguir de Daniel Munduruku sobre os povos indígenas. Nesse mesmo Brasil moram aqueles que a história passou a chamar de índios. E são assim chamados por conta de sua existência em nossa terra quando o Brasil foi descoberto em 1500. Estima-se que nessa época havia mais de 5 milhões de indígenas e eles pertenciam a quase 1000 povos diferentes. Ao longo da história do Brasil, muitos povos foram exterminados pela ganância dos estrangeiros, até que restassem apenas cerca de 200 povos com grande diversidade cultural. Isso significa que esses povos são diferentes entre si, não existindo por isso o índio brasileiro, e sim pessoas que se relacionam diferentemente com a natureza, tá? Então esse texto quer nos mostrar o quê? Que, os indígenas, são povos que têm o quê? Eles têm culturas diferentes entre si, eles têm hábitos diferentes entre si. E quando o Brasil foi descoberto, olha só, tinha o quê? Mais de 5 milhões de indígenas, tá? Tinha cerca de 1000, povos indígenas. Hoje tem o quê? Tem poucos, tá? Hoje, 200 povos, olha só. Então foi exterminou muitos povos indígenas, tá? E esses 200 povos que ainda existem, eles vivem com hábitos e culturas diferentes, tá? Aqui tem um pouquinho, sobre o autor desse texto, o Daniel Monteiro Costa, ou apenas Daniel Munduruku. É isso aqui, tá vendo? Ele tá vendo? Ele nasceu na Belém, no estado do Pará. Ele pertence ao povo indígena, esse autor. Índio, porque os europeus que chamaram eles de índio, tá? Quem deu esse termo para os povos que viviam aqui no Brasil foram os europeus, tá? Por que índio? Porque quando eles chegaram aqui no Brasil, eles imaginavam que tinha chegado às Índias. Por isso eles colocaram, esse termo, chamaram as pessoas que viviam aqui no Brasil de índios, tá? Mas não é muito conveniente, não é legal a gente ficar só usando esse termo indiscriminadamente, tá? Falar índio, pois cada povo indígena ele possui o quê? Características próprias, tá? Então não é legal ficar chamando, ele é índio, não é assim, eles têm características próprias, e singulares. Com a chegada dos europeus, a partir do século XV, muitas línguas e povos indígenas desapareceram por causa dos conflitos, dos massacres e das doenças a que esses povos foram expostos. Apesar de terem sido os primeiros habitantes das terras que hoje formam o Brasil, atualmente os povos indígenas lutam para manter suas terras
e seu modo de vida. Segundo a Fundação Nacional do Índio, o FUNAI, existem atualmente cerca de 305 povos indígenas falando 274 línguas diferentes, tá? Olha quantas línguas eles falam, tá vendo? Ó, tem 305 povos, falam 274 línguas, então são povos bem diferentes uns dos outros, né? Apesar de serem indígenas, eles são bem diferentes uns dos outros. O que aconteceu aqui? Né? Como eles tiveram contatos com os europeus, né? Eles foram o quê? Eles foram desaparecendo. Por quê? Porque tinha conflitos, né? Tinha massacre e eles foram expostos a vários tipos de doenças que não existia aqui ou não tinha aqui. Os europeus trouxeram isso também para o Brasil, tá? Observe as imagens abaixo, ó. Essa aqui é uma aldeia indígena da etnia Calapalo, tá? Em Querência, no Mato Grosso, tá? E essa aqui é uma aldeia indígena da etnia Guarani, localizada na cidade de São Paulo, tá? No estado de São Paulo. Olha aqui, você observa aqui, ó, e observa aqui. Olha a diferença, tá? Então aqui tá perguntando, ó, quais as diferenças entre as aldeias indígenas mostradas nas fotografias acima? Elas são muito diferentes, tá vendo? As duas aldeias são bastante diferentes entre si, tá vendo? A primeira, tá vendo? Ó, ela ocupa o quê? Um vasto espaço, ó como é grande, tá? Ela tá localizada onde? Ela tá localizada em uma área rural, tá? Em volta tem o quê? Tem mata, tá vendo? E a segunda? A segunda está em uma área urbana, tá? As moradias, tá vendo, ó? São similares às encontradas em cidades. Não é igual essa, tá vendo? Essas aqui são moradias diferentes. Essas aqui são bem parecidas com as encontradas em cidades. Além de que a aldeia, essa aldeia aqui, ela está ao lado de o quê? Do lado de uma rodovia, tá vendo aqui? Ela está do lado de uma rodovia. O que tem perto dela? Uma rodovia. Então aqui, ó, tá vendo? Já está perto na zona urbana, ela está na cidade. Enquanto que essa aqui tem um espaço bem maior, tá vendo? E em volta tem mata. Essas são as diferenças entre essas duas aldeias. O modo de vida dos indígenas. Há uma variedade de povos indígenas no Brasil. Apesar de cada um possuir seu próprio modo de vida, é possível notar que sua relação com a natureza e alguns de seus costumes são bastante similares. Veja as fotografias a seguir. Olha aqui, ó. Os grupos indígenas que vivem em áreas de mata mantêm uma relação muito próxima com a natureza. Eles entendem a importância dos elementos naturais para a vida e fazem uso deles de um modo cuidadoso. Tá vendo aqui, ó? Isso aqui são as moradias indígenas, tá? Chamadas de ocas, tá? E geralmente elas são feitas de palha, tá? Isso aqui é uma da etnia Caiapó. Aqui, ó, tá vendo? São os indígenas Iquipengue. Pescam, que eles estão pescando, tá? No município de Feliz Natal, no Mato Grosso, olha aqui. E esse aqui é a mulher indígena da etnia Calapalo, coletando plantas, em Gaúcha do Norte, no Mato Grosso também, tá vendo? Então eles têm o quê? Uma relação bem próxima, né? Com a natureza, tá vendo? Aqui pescando, olha a casa deles como é feita. Olha aqui ela coletando plantas, tá vendo? Provavelmente para fazer remédios, né? Ó, a forma como os indígenas se relacionam com a medicina também é bastante diferente. Apesar de vários grupos indígenas terem contato atualmente com remédios e vacinas, muitos fazem uso apenas de ervas e plantas para tratar doenças e enfermidades. Algumas descobertas científicas na área farmacêutica são oriundas, inclusive, de conhecimentos indígenas. Você sabia? Então, gente, ó, os indígenas, né, eles são o quê?
são conhecedores, tá? Eles conhecem os métodos naturais de tratamento, porque como eles têm uma relação próxima com a natureza, eles conhecem as plantas, né? Que servem como medicamentos, tá? Eles conhecem as propriedades medicinais das plantas, das ervas, tá? A aspirina, por exemplo, ela tem origem em uma descoberta de etnia indígena, tá? Foi uma etnia indígena que descobriu a aspirina, tá? Aqui tem umas atividades para fazer, ó. Pinte no quadro abaixo palavras que têm relação com o modo de vida indígena. Então você vai pintar as palavrinhas que têm relação com o modo de vida dos indígenas, tá? Por exemplo, floresta. Tem relação com os indígenas? Sim. Aí você vai vir aqui e pintar esse quadrinho, tá? Floresta. Lanchonete. Tem relação com os indígenas? Não. Então você não vai pintar, tá bom? Vai pintar só o que tem relação com os indígenas, tá? Geralmente coisas da natureza, tá bom? Com base nas palavras que você identificou no quadro e no que você estudou, faça um desenho no espaço abaixo representando uma paisagem indígena. Então aqui você vai fazer um desenho representando, tá? Uma paisagem indígena, tá? Muitos povos e línguas indígenas que existiam não existem mais no Brasil. Por que isso ocorreu? Por que ocorreu isso? Ó, aqui vocês vão responder, né? Ao longo do tempo, o que aconteceu? Os indígenas, eles sofreram o quê? Sofreram com massacre, o contágio por doenças, né? Isso ocasionou o quê? O desaparecimento de muitos desses grupos, tá? Então, como a cultura, a história e a língua desses povos é muitas vezes o quê? Transmitida de forma oral, não há registros escritos, o que dificulta o quê? A manutenção e o estudo dessas culturas. Então, foi por isso que acabou sendo extinta algumas línguas, né, indígenas no Brasil. Essa parte aqui do pesquisando, isso aqui a gente não vai fazer, tá? Então, ó, faço um traço aqui. Essa a gente não vai fazer. Respeito e convívio. É muito importante respeitar a cultura e o modo de vida indígena. No relato a seguir, Daniel Munduruku conta um pouco sobre sua vida na infância. A raiva de ser índio. Eu nasci índio, mas não nasci como nascem todos os índios. Não nasci numa aldeia rodeada de mato por todo lado, com um rio onde as pessoas pescam peixe. Eu nasci na cidade. Meus pais tinham ido para Belém em busca de uma maneira de sustentar tantas bocas, uma vez que já não era tão fácil viver na aldeia. Eu mesmo fui vendedor de doces, paçoca, sacos de feira, fazia tudo isso com alegria. Eu era uma criança que gostava de fazer coisas novas, só não gostava de uma coisa, que me chamassem de índio. Não, tudo menos isso. Quando entrei na escola primária, todo mundo vivia dizendo: olha o índio que chegou à nossa escola. Foi um dos principais motivos das brigas nessa fase da minha história. E por que eu não gostava que me chamassem de índio? Por causa das ideias e imagens que essa palavra trazia. Chamar alguém de índio era classificá-lo como atrasado, selvagem, preguiçoso. E, como já contei, eu era uma pessoa trabalhadora que ajudava meus pais e meus irmãos, e isso era uma honra para mim. Mas era uma honra que ninguém levava em consideração.
Para meus colegas, só contava a aparência e não o que eu era e fazia. Olha aqui o relato do Daniel, né? Ele não gostava que chamava ele de índio. Nossa, muito feio isso, né? Muito triste isso, né? As crianças, talvez por não saberem, não terem informações, né, chamavam ele de índio. Isso era motivo de brigas, né? Então, gente, vocês precisam entender, né? Todos nós temos um nome, a gente não pode ficar classificando as pessoas, chamando ela de índio ou do que qualquer outra descendência, né? Por quê? Porque todos nós temos um nome. O que ele sentia quando chamava ele de índio? Sentia que as pessoas estavam chamando ele de índio como se ele fosse um selvagem, né? Um preguiçoso. E ele se sentia triste com isso e acabava brigando com os colegas. Em seu texto, Daniel conta um pouco sobre sua vida na infância e as dificuldades que ele teve para se adaptar à escola. Daniel diz que não gostava de ser chamado de índio e que isso motivou brigas nessa fase. É muito importante respeitarmos todos os nossos colegas e os profissionais que trabalham na escola, independentemente da aparência, das características físicas ou da origem dessas pessoas, para criarmos um ambiente saudável e feliz. O respeito é uma atitude que deve existir em todos os momentos de nossa vida. Devemos respeitar as pessoas, a natureza, os animais e os espaços que frequentamos, tá? Então esse textinho aqui já diz tudo, né? O respeito a todos, independentemente de aparência, né? De característica física ou de origem da pessoa, tá? Aqui tem um texto para a gente saber um pouquinho mais, né, sobre as influências indígenas na nossa vida, no nosso cotidiano. A cultura indígena está muito presente em nossas vidas, mais do que imaginamos. Você sabia que diversas palavras do nosso vocabulário e muitos hábitos do nosso cotidiano têm origem no modo de vida dos indígenas? Veja abaixo. Olha aqui quanta palavra, tá vendo, ó? Abacaxi, açaí, Copacabana, ó, capoeira, capivara, cacau, ó, Maracanã, jabuticaba, guaraná, ó, jacaré, pitanga, paçoca, pipoca, tacacá. Olha isso, muitas, né? Além do vocabulário, a cultura indígena está presente em nossos hábitos alimentares e até mesmo em nossos hábitos de higiene. O consumo da mandioca, por exemplo, alimento básico na dieta dos brasileiros, tem origem na culinária indígena, assim como o consumo de peixe e a utilização de temperos como sal e pimenta. Você toma banho todos os dias? Você sabia que este hábito também é uma herança da cultura indígena? Os povos indígenas sempre tiveram uma preocupação grande com a higiene. A limpeza do corpo e o banho são práticas rotineiras entre esses povos. Quando os portugueses chegaram aqui, ficaram espantados com esse costume, pois na Europa o banho não era um hábito frequente. Olha isso, gente. O hábito de tomar banho a gente herdou dos indígenas. Tá vendo? Na Europa, eles não faziam isso com frequência. Aqui tem mais atividades para vocês fazerem, ó. Faça um desenho ou escreva uma mensagem sobre a importância de respeitarmos todas as pessoas. Então, que você vai fazer um desenho que representa o respeito, tá? Entre as pessoas. Ou você vai escrever uma mensagem sobre a importância de respeitar as pessoas, tá? Leia novamente as palavras de origem indígena na página anterior. Selecione 3 palavras e pesquise seu significado no dicionário. Após fazer a consulta, escreva os significados abaixo. Então, aquelas palavrinhas que estão lá, ó, abacaxi, jacaré, maracanã, mandioca, todas aquelas palavrinhas que nós lemos lá na página anterior,
na página 270, você vai escolher 3, tá? 3 palavrinhas, escolhe 3, escreve aqui e pesquisa no dicionário o significado. Então, se você escolheu mandioca, você vai escrever mandioca e vai colocar o que significa mandioca, tá? Pesquisa no dicionário e coloca apenas 3 palavrinhas. Muitas cidades brasileiras receberam nomes indígenas. Você conhece alguma delas? Faça uma pesquisa e escreva abaixo os nomes encontrados, tá? Então, tem cidades que receberam nomes indígenas, tá? Então, você conhece alguma, ou pesquisa e coloca aqui, tá? Por exemplo, Bertioga é nome indígena, Curitiba é indígena, Iracema também é indígena, Barueri também é indígena, tá? Indique se as afirmativas abaixo são verdadeiras ou falsas. Ou seja, né? As alternativas verdadeiras você vai colocar um V, tá? E as alternativas falsas você vai colocar um F, tá bom? Ó, a chegada dos europeus em 1500 fez aumentar o número de indígenas. Quando os europeus chegaram no Brasil, aumentaram os indígenas ou diminuíram? Os indígenas têm o hábito de se banhar com frequência. Isso é verdadeiro ou falso? Acabamos de falar sobre isso, né? Os modos de vida dos diferentes grupos indígenas são praticamente iguais? A influência indígena é presente até mesmo na área farmacêutica? Lembra que a gente falou sobre os medicamentos, sobre a relação dos indígenas com as plantas e as ervas? Então, o que a gente estudou hoje? Que existem muitos grupos indígenas com características e modo de vida próprios, que os grupos indígenas têm uma forma própria de se relacionar com a natureza, inclusive, né, eles cuidam muito da natureza, né? Eles extraem da natureza só o que eles precisam para sobreviver. Eles preservam a natureza, né? Devemos respeitar todas as pessoas, independentemente de suas características físicas e de sua origem. E o vocabulário da língua portuguesa e muitos dos nossos hábitos foram influenciados pela cultura indígena. Então a gente tem muitas palavras, né, que são influências indígenas, e também temos o quê? Muitos hábitos alimentares, inclusive hábito de higiene, que é tomar banho frequentemente, tá? Então as atividades de hoje, até que na página 272, qualquer dúvida, chama a Pro no WhatsApp. Um beijo no coração de vocês e até logo!